Olá, investidores! Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto, véspera aí do vencimento de opções. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês as principais variações que nós tivemos ao longo da semana. Vou também mostrar os resultados da nossa carteira, as operações de swing trade que estão em abertos e também as operações de day trade que nós realizamos no pregão do dia de hoje. Então, só para lembrá-los, tá, pessoal? Hoje é dia 12, o último pregão que antecede o vencimento das opções. Lembrando que as opções elas vencem toda terceira segunda-feira de cada mês. Então, semana que vem nós temos na segunda-feira o vencimento de opções e na quarta-feira, dia 17, nós teremos aí o vencimento do contrato do índice futuro. Então são essas as principais informações para a gente já se preparar para a semana que vem. Então, aproveitando agora, mostrar os nossos resultados para vocês. Então, carteira Arena, a gente tem aqui a carteira ficando bem neutra na realidade essa semana. As únicas 3 operações que foram acionadas foram 2 compras e uma venda para redear a carteira. A venda estopou a nossa operação, então ficamos com 0,9% de retorno na semana. E a gente fecha aí o Ibov com uma valorização de 1% na semana, então a gente perde no Ibovespa na semana em 1%. O acumulado da carteira ainda fica em 9,5%. A gente teve aqui algumas atualizações, então nós finalizamos a operação de Brasil Farma. Quem segue posicionado no papel ainda segura, tá? É que como a gente já reduziu a posição em R$14, voltou para o ponto de entrada, então em meia posição nós ficamos com 6% de retorno. Mas ainda está interessante o papel e seguimos acompanhando. Algumas operações de swing trades que estão em abertas, tá? Na realidade nós temos aqui 8 operações de swing trades em aberto, uma nós finalizamos hoje. Primeiro, lojas Renner, estamos comprados. Está no preço de entrada, é válido compra ainda do papel. CPFE3, o ativo que chegou a dar mais de 2% de retorno negativo, tá? Agora está no 0 a 0. A gente tem aqui BB Seguridade, começou a andar ao nosso favor. Lembrando que BB Seguridade ficou ex-dividendo, tá? Pagando 83 centavos por ação. Então, para quem comprou o papel, a nossa compra foi dada aí a R$ 30,25, se eu não me engano. 30,25. Você tem que pegar os parâmetros em que você se posicionou e retirar 83 centavos para você continuar na operação. Via Varejo, estamos comprados no papel ontem, né? Hoje quase pegou a parcial, é 7,10, ficou namorando muito a R$7. Seguimos sem nenhuma atualização no papel. Even 3, abrimos uma operação de compra ontem, segue aí abaixo do nosso ponto de entrada, tanto ela quanto o CCRO. E hoje nós iniciamos 2 operações em swing trade. Quais são elas? Alpa 4 e BVMF. Alpa 4 um pouquinho abaixo do nosso papel, porém muito cuidado, tá? A liquidez do ativo é muito baixa e BVMF nós iniciamos aqui uma compra. Então essa daqui foram as operações em que a gente começou a trabalhar essa semana, que nós trabalhamos essa semana. Hoje foi um dia não muito positivo no dólar, fizemos 3 day trades, tá? Foram 3 stop loss, ficamos com 12 pontos negativos e 2 operações em índice futuro. Então ficamos aí com um gain e um loss, porém a gente tem aí um retorno de 170 pontos no índice. Vou começar aqui com vocês fazendo o estudo do índice Bovespa. Eu vou começar aqui a fazer a análise do índice Bovespa e começar a ver como a gente trabalhou ao longo da semana. Então, primeiro ponto, a gente tem aqui o índice Bovespa, na qual ele trabalhou aí hoje bem próximo à estabilidade, 0,03%, 0%, tá, pessoal? Então, o mercado sem variação hoje, um dia bastante complexo para o day trade, e na semana alta de 1,09%, 1,09% na semana do Ibov. Então, o que a gente pode esperar, tá? O índice Bovespa também rompe aqui ontem uma região de resistência, superou a máxima, porém não teve forças para dar continuidade a esse movimento. Ainda assim, seguimos otimistas. Se eventualmente o índice voltar abaixo dos 58 mil pontos, ele pode buscar aqui a teste da média de 21,57 e posteriormente 56.100 pontos, tá certo? Então ainda atenção, caso a máxima dessa semana seja superado, a gente tem uma sinalização bem positiva para o mercado. O dólar futuro começou a me chamar atenção. Hoje o dólar sobe 1,25% e a gente tem aqui uma região
relevante para ser testada, tá? Notem em que o dólar ele começou a trabalhar em cima de uma região de suporte bem relevante. Qual que é essa região de suporte? Eu tenho topo, topo, topo. Isso aqui é um gráfico semanal do dólar futuro, tá? Topos anteriores, ok? E recentemente aqui eu fiz um fundo e aqui também eu tô aqui para fazer um novo fundo. Então, pessoal, o que me chama muita atenção é a formação gráfica que está ficando no dólar nessa semana, que nada mais é do que um candle de indefinição, tá? Perceba que o candle está dentro da banda de Bollinger, né? A volatilidade da moeda está bem alta, mas a superação da máxima dessa semana sinaliza que o dólar pode voltar aqui para 3.270. A gente está falando aqui de dólar em 3,27. Então, vamos ficar atentos em como o dólar vai se comportar. Tá certo? Então vamos ficar atentos. Superação da máxima pode buscar 3.217. Vou falar aqui sobre alguns papéis em que nós separamos para vocês, tá certo? Alguns papéis em que me chamam a atenção. Primeiro deles no gráfico semanal, tá? Ambev rompe a estrutura de R$ 19,45 e o próximo ponto de parada fica lá na região do topo histórico, na casa de R$ 20,10. Então ele tem sinalização para buscar o alvo do topo histórico Ambev. Ânima, do setor educacional, Ânima começa a despertar nossa atenção. Por quê, Danilo? Porque a Ânima passa aqui pela sua terceira semana consecutiva em queda. Nota que o papel ele veio tocar na minha média de 21 em algumas referências de preços anteriormente, topos, 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 e agora a gente pode ter aqui alguma formação de candle comprador. Então, se tivermos algum candle comprador na semana que vem, nesses patamares podemos ter aí uma retomada de força compradora em Ânima. Prosseguindo aqui, BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil aí subindo 6% ao longo da semana, uma alta até expressiva do papel. E agora a gente vai ficar de olho como que o papel vai se comportar aqui nos patamares de R$ 23. Dependendo como ele chegar aqui, a gente vai esperar um rompimento ou até mesmo ele ter um obstáculo e passar por um período lateral. Então, muita atenção em Banco do Brasil. Bradesco é um papel que nós estamos monitorando, é um papel que foi candidato a entrar na nossa carteira esta semana, não entrou. Está aqui em cima do topo histórico, superação de 28,60 é compra do papel, esperando uma retomada de força compradora nas ações do Banco Bradesco. BRAP4 é um papel que me desperta uma atenção especial, tá? As ações da Bradespar. Primeiro ponto, gráfico semanal do papel, tá? Gráfico semanal do papel me configura um engolfo de baixa, ok? Nós temos aqui um engolfo de baixa de BRAP4. Notem que a última vez que nós tivemos um engolfo foi justamente nesse ponto aqui, tá? Quando ele me perde a mínima, o papel chegou a ter uma desvalorização de 10%, quando perdeu a mínima da semana até o fundo, para depois voltar a explodir quase 70%. Danilo, você está querendo dizer que o papel vai despencar 10%? Não, eu não estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando o ativo me forma um engolfo, me forma alguma sinalização de reversão, ele abre espaço para uma queda. Então, as ações da BRAP4, eu vou monitorar a perda de 10,42, eu vou colocar um gráfico diário agora, tá? Se ele perder aqui os 10,42, ele vai ter aqui uma sinalização não muito atrativa, tá? Até poderemos interpretar aqui, sobe, corrige, sobe, não tem força para voltar a subir e cai, fazendo aqui um possível fundo duplo. Então, atenção às ações da BRAP4, sinalizando uma possível exaustão, principalmente se perder 10,42. Para os comprados, o ideal é ajustar o seu stop. BRKM5, gráfico semanal em cima da média de 21, em cima de uma resistência, a perda da mínima dessa semana sugere queda, e no gráfico diário a superação da semana sugere uma movimentação positiva. BRML3, tá? BRML3 no gráfico semanal veio tocar aqui numa região de suporte dada pela média de 21 períodos e por topo anterior. Eu vou ficar de olho com um candle comprador no gráfico diário para um possível repique. As ações da B2W, tá? Gráfico semanal, notem que nós temos aqui uma estrutura de resistência no curto prazo em que o ativo está começando a fechar acima dessa região de 13,80. A superação da máxima dessa semana sugere que Betol retome o seu movimento direcional de alta. E no gráfico diário vocês têm aqui um triângulo ascendente sendo configurado no ativo, tá certo? BVMF3 é um ativo que nós trabalhamos compras hoje, tá? Colocar o semanal me fez um martelinho,
diário está querendo romper uma consolidação, atenção que tem espaço para continuidade do movimento de alta. CSAN3, Cosan, tá? As ações da Cosan, elas passam aqui por um período de indefinição, tá certo? O rompimento de R$ 35,00 sinaliza uma movimentação positiva. ELET3, o que me desperta atenção no gráfico semanal da ELET3 é o candle, tá? Queda de 0,76%, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas em alta, quase 2 meses consecutivos aí em alta do pregão, e agora a gente tem a primeira semana vendedora. Então vamos ficar atentos aqui no gráfico diário, caso venha a perder uma região de suporte na casa de R$ 18,25. Prosseguindo, Embraer. Embraer é um papel que nós fizemos uma compra, porém me desperta a atenção no gráfico semanal, tá certo? Notem que ele tem topos anteriores que serviram como um nível de resistência, tá? E no curto prazo a gente tem aqui um candlezinho comprador, tá? E a superação dessa região a gente pode trabalhar compras no papel. Então atenção aí, Embraer acima de R$ 15,25. Prosseguindo, Fibria é o mesmo cenário, o papel me faz aqui um candlezinho importante, no gráfico diário já me configura um pivô de alta e no gráfico semanal me faz aqui um candle comprador, tá certo? Atenção que a máxima, olha aqui o fundo que foi estabelecido, a superação da máxima de Fibria pode levar a uma movimentação positiva. Outro papel bem interessante no gráfico semanal são as ações da Gol. A Gol me rompe uma estrutura, próximo ponto de parada do papel fica ali na casa de R$ 9,00. HGTX3, atenção para quem está comprado, tá? O ativo me sinaliza aqui um candlezinho vendedor depois de uma forte movimentação direcional no campo positivo, a perda mínima sinaliza a correção e caso venha cair aqui até R$ 16,00 vai ser um ponto para a gente retomar a nossa operação de compra em HGTX. MPLU3, múltiplos, atenção também, é outro papel que me faz um engolfo de baixa, a perda da mínima dessa semana sugere uma queda e a gente pode esperar aqui a casa de 37,80, 37,60 a ser testada como uma região de suporte. Natura é um papel muito forte, tá? Vou colocar aqui primeiramente o gráfico diário, notem que o papel subiu, testou a linha de retorno do canal de alta, tá? E agora no gráfico semanal, rompendo aqui a média de 200 períodos, sinaliza aí uma retomada de força compradora mais clara acima de R$ 34,00. Petrobras, Petro 4, passa ainda por um período de consolidação, hoje não conseguiu romper o patamar de 12,25, mas seguimos acompanhando aí caso venha trabalhar acima desses patamares de preço Petrobras. Rossi Residencial, Reside 3, atenção ao papel, para quem está comprado, o papel me faz aqui um candle vendedor em cima de uma região de resistência. A sinalização que ele venha perder a mínima e venha buscar aqui a minha média de 21 períodos. Estamos próximos aqui, Suzano, tá? Suzano, para complementar os papéis correlacionados ao dólar, Suzano tem uma região de suporte muito importante a ser testada, topo, 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 e agora a gente tem aqui uma região de fundo e possivelmente um fundo ser formado. Então, caso o Suzano venha superar a máxima, também é um papel que se enquadra numa compra. Um grande papel que chamou nossa atenção é o GPA, tá? As ações da Ultrapar me rompem aqui uma região de resistência, tem espaço para a continuidade do movimento, então vamos acompanhar de perto como o ativo tende a trabalhar. E para finalizar aqui o nosso comentário do fechamento do mercado, nada mais do que Vale 5. Vale está em cima de uma região de resistência bem relevante. Notem que o papel não conseguiu superar os R$16,00, ou melhor, não tem um fechamento na semana acima dos R$16,00. Dois caminhos para Vale, tá? Se eventualmente o mercado começar a ceder, pode cair até 13,24 e aqui vai ser um ponto para a gente pensar em compra para retomada de alta, ou passar aqui por um período lateral e depois romper essa estrutura de resistência. Então esses foram os principais ativos em que nós separamos para poder acompanhar no início da próxima semana. Eu gostaria de desejar a todos os investidores muita calma, muita cautela. A gente tem um cenário de alguns dias bastante voláteis e outros um mercado um pouco mais neutro. Então eu gostaria de desejar a todos cuidado com o mercado, tenham calma, aloquem menos capital nas operações e desejo a todos um excelente final de semana e nos vemos na segunda-feira no fechamento do mercado. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.